Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Justa, o seu canal de informação sobre saúde, direito e inovações médicas. Olha, no episódio de hoje, uma convidada mais que especial. Estou falando de Cíntia Cardoso. Cíntia, vamos ver se a mãozinha chega aqui. Vem cá, vem cá. Muito bem-vinda, viu, Cíntia? Obrigada. Uma alegria ter você aqui conosco. Cíntia, gente, que é psicopedagoga, é especialista aí na questão do transtorno do espectro autista, e ela tem um motivo para isso, um motivo que a gente conversou bastante nos bastidores, uma história muito boa de se ouvir, que eu quero compartilhar com quem nos escuta agora, claro. Conta pra gente, quer dizer, eu já sei, né? Mas para quem está nos assistindo, o que é que te fez, Cíntia, entrar nesse universo do TEA? Você já tinha formação na pedagogia, na psicologia, e o que é que fez você adentrar, vamos assim dizer, nesse mundo? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Priscila. Eu fui jogada, como toda família no mundo do autismo, assim, sem aviso prévio. Sem aviso prévio, o que essa criança tem, por causa do meu filho Nuno, que hoje leva o nome da clínica. A clínica leva o nome dele, né? Nuno, né? Então, após ele apresentar alguns sinais diferentes, que a gente pode dizer... Clínica que você dirige, viu, gente? Uma clínica especializada e voltada justamente para esse acolhimento, né, de crianças, adolescentes, adultos. E você vai dar, claro, mais detalhes pra gente aqui, mas para o pessoal entender, né, a clínica Nuno, que leva o nome do seu filho. Todo tipo de neuroatipicidade. A neuroatipicidade hoje é uma realidade sem volta, é um caminho sem volta, né? Então, nós somos jogados, né, nesse mundo, quando eu falo nós, eu e o meu marido, para saber o que ele tinha. Quando ele apresentou atraso na fala... Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele está com 17, fez ontem. Já está numa outra situação de adolescente. Já é outra etapa. Já está numa outra etapa. Então, por causa dele, é que eu fui me especializar, me aprofundar no que é que meu filho tinha. E por causa dele é que a gente fundou esse trabalho, que hoje atende a crianças, jovens, adultos, até bebês em nível de intervenção precoce, para que as famílias sejam acolhidas numa problemática de um diagnóstico sem cura. Você, no caso, sentiu essa deficiência à época, né? Você me contou que teve que recorrer, inclusive, sair do Brasil, se desfez de algumas coisas, foi morar fora para buscar esse tratamento para o filho e percebeu que era hora das famílias também aqui terem acesso, e foi aí que surgiu a Nuno Desenvolvimento. Gente, a história de Cíntia é bem comprida, teria que ter umas 5 horas a gente conversando aqui. Mas, Cíntia, para quem está nos assistindo agora, o que seria, de uma forma mais simples, para que a gente possa explicar, o que seria o transtorno do espectro autista e quais seriam as principais características? O transtorno do espectro autista, ele é um neurodesenvolvimento atípico. A criança, ela não desenvolve neurologicamente como a outra tida como normal. Ele apresenta alguns atrasos, um deles é a fala, a interação social, a dificuldade alimentar e comportamentos repetitivos. Quando você começa a constatar esses sinais dentro de uma gama de outros sinais, você tem que procurar imediatamente investigar o que é que ele tem. A intervenção precoce faz uma diferença muito grande. Faz diferença, Cíntia. Faz lá diferença. Na frente. Lá na frente. Você que lida no dia a dia, você consegue perceber isso? As famílias que demoraram a perceber mais, ou às vezes não quer nem acreditar, não quer aceitar aquela realidade, acha que não, o cara da criança tem um tempo, é assim mesmo, nem todo mundo tem que falar com 2, 3 anos, tem gente que fala com 5, 6, e fica querendo não acreditar que aquela criança pode realmente estar dentro desse espectro. E faz diferença na hora que vocês recebem lá, percebem que realmente aquele que desde o comecinho já está sendo acompanhado tem uma evolução maior. A intervenção precoce é fundamental. Uma criança com 4 anos sem falar, famílias, não é normal. Não.
Não é normal. As famílias às vezes são orientadas, não, quando chegar na escola fala, daqui a pouco tem um seu tempo, não é normal. Então, ao perceber esses sintomas do isolamento, criança gosta de criança. Ela não se interessa pelos pares, pelos materiais, pelos recursos, pelos brinquedos normais que uma criança se interessaria. Isso não é normal. Tem algo que mereça alguma coisa ser errada. Olha, você falou uma coisa assim interessante, a não aceitação da família. Você acredita que é um sintoma? Eu acredito, sim. É um sintoma. A negação é um sintoma, principalmente do personagem pai. O pai que esperou um filho. Gerou toda aquela expectativa. Não quer acreditar que justo o filho dele, que vai né? com ele pro estádio de futebol e de repente aparece uma criança mais frágil. Aí ele entra no combo já como paciente. Vocês tratam a família também. É necessário esse acompanhamento da família? Demais. A família precisa passar pela terapia para poder replicar isso para o filho e entender também o universo do filho. É assim que funciona, demais, Cíntia? Porque a gente disse que a família são os principais terapeutas. De repente, o médico faz uma prescrição de muitas sessões, várias horas semanais. Então, se a família não estiver preparada, a mãe especial ou a que estiver representando esse papel, tudo aquilo ali vai ruir. Como é que você entrega uma pessoa que precisa de tratamento para alguém que também está precisando? Às vezes, a gente atende, a princípio, a criança, mas não, é o combo, é a família, a avó, é a babá, é o pai, é quem cuida, a escola, que é um grande gargalo, né? Vamos ser bem assim sinceros. Então, assim, a gente acolhe todo mundo e todo mundo tem que estar disponível, gentilmente disponível, para que aquele tratamento evolua. Uma vez que os terapeutas, os técnicos, eles são passageiros, mas a família que vai ficar. Então, quanto mais evoluído ele tiver, melhor. Então, se faz necessário a aceitação, a arregação. Vamos arregar as mangas, que nem eu fiz. Vamos embora, porque mãe fica cega. Mãe vai-se embora, né? Mãe faz... Você foi-se embora para Espanha, né, nesse caso? A gente andou o mundo todo. A gente andou o mundo todo em prol Por falta de... Por não termos uma indicação positiva de um tratamento aqui. Isso a gente tá falando, gente, de 16 anos, né? Volta 16 anos para trás, que realmente não era como hoje. Que não era como hoje. Tem muito mais suporte, né? Que aparecem mais propostas de tratamento. Se eles são eficazes ou não, aí é outra discussão. Mas que tem mais possibilidades do que antes, possibilidades. Né? Então, a família entra nesse combo. Entra nesse combo. O pai baixa a bola, né? Porque os pais são mais difíceis, né? A maioria de aceitar, de querer, muitos se separam, porque quem segura a onda é a mãe. E acontece de pais serem diagnosticados também? Muitas vezes. Vai investigar, né, a questão do filho e percebe-se que aquela mãe, aquele pai também... Muitas vezes. O ano passado a gente fez o Setembro Verde, o mutirão multidisciplinar para pré-diagnosticar, possivelmente através de uma avaliação, pessoas que poderiam estar dentro do transtorno ou que pudesses apresentar sintomas do TDAH, do TOD, e nós pré-diagnosticamos mais de 80 adultos. Nossa, um número alto, não é, Cíntia? Alto. Gente que passou a vida toda sofrendo. Adultos que não sabiam. Não sabiam. Sofrendo com sintomas, com limitações do convívio social. E nós pré-diagnosticamos. Entrou assim uma família, a mãe, os dois, eu de longe vi. Ih, tá todo mundo. Eles não sabem, mas precisam tá todo mundo. Dessas terapias. Eles precisam. A gente, olha, a gente sinalizou que ele apresenta esses sintomas. Ele tem que ter, no mínimo, 4 sintomas dos previstos dentro da Organização Mundial de Saúde. Para se fechar um diagnóstico. Para fechar, a gente direcionou para o médico decidir laudar ou não, mas normalmente lauda. O laudo você faz, Cíntia, o laudo, assim, o laudo ele é muita gente, né, Cíntia? Muita. O laudo, ele é libertador. Libertador, você saber o que tem.
E você começa a buscar a ajuda da forma mais assertiva possível, né? É como um remédio. Eu tô com dor de estômago, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Não vai fazer efeito. E aí, não, você começa a se entender. Quando alguém, uma profissional como você, como esse mutirão que você fez, a pessoa vai lá, puxa, eu passei a vida toda sem me entender, sem saber de fato o que é que acontecia comigo, né? E agora eu posso ter um tratamento adequado e ter uma melhor qualidade de vida, não importa em que estágio da vida eu esteja. Claro que a gente tá falando aqui, como a gente falou, quanto antes melhor, faz toda a diferença, mas não impede que nós, adultos, recorramos, né, a um tratamento. Cíntia, tem tantas perguntas aqui que o pessoal mandou, acho que vão ter que ser umas 3 horas de nosso bate-papo. A gente já falou aqui do momento ideal para buscar avaliação, que seria na infância, né? O quanto antes realmente seria melhor. O que é que costuma gerar mais dúvidas ou até preconceitos em relação ao TEA? Ou a pessoa que convive, né? Que é diagnosticada com TEA? Dúvidas eu acho que a gente tem que tirar logo quando a criança está nos primeiros momentos do marco do desenvolvimento. Se ela não dá tchau, se ela não chama o gatinho, normalmente ele chama, né? Quando o bebezinho, dá pra perceber também? Não. Não, muito bebê mais não. Um pouquinho, muito bebê não. Quando ela começa a apresentar alguns, ou ela deixa de apresentar alguns comportamentos esperados dentro daquela idade. É o que a gente chama de marcos do desenvolvimento, não é? O que é que uma criança de 1 ano faria? Cantar, parabéns, tchau. Se ela não faz, se chama ela pelo nome, você já começa a ficar desconfiada. Se ela não fixa o olhar, se ela apresenta interesse por uma taça. Gente, uma taça? Qual o interesse que ela seria por uma taça? Então já é bom começar a investigar. Ficar ligado. E o que é que gera mais preconceito? O diferente no Brasil sofre um bocado, né? E o autista agora entrou nesse combo daí. Mas mais preconceito. A gente vem de uma nação que tem preconceito com tudo. O homossexual sofre preconceito, o índio sofre, o negro sofre, a mulher cada vez mais empoderada sofre. A mulher sempre foi produto de escambo, de troca, de negociação, de submissão. Hoje ela não é mais, aí sofre um preconceito, tem as mesmas atribuições que os homens ganham mais, e o autista ele não está fora disso. Só porque ele é diferente. Então eu tenho que deixar claro o seguinte: o autismo ele é uma condição. O tratamento vem para ajustar caso aquela condição venha trazer benefícios para a saúde, mas ele é uma condição. Ele pode ficar muito bem dentro da condição através do tratamento. Mas um caminho muito importante é a sociedade entrar em tratamento. Você me pergunta como sinta. Vamos começar a se acostumar. 2% da população. E agora? Estávamos conversando justamente sobre isso, que a gente não sabe se há um maior número de diagnósticos, de fato, ou se realmente tem nascido mais pessoas dentro do espectro autista, né, com TEA. E nós temos que estar preparados, como você está falando, a sociedade tem que se preparar para isso e as famílias têm que ficar mais atentas a desde cedo prestar atenção nesses sinais que a gente estava falando aqui, desde bebezinho, né? Você disse muito bebezinho, não, mas um pouquinho mais para frente já a gente consegue fazer esse acompanhamento melhor para justamente preparar essa pessoa, fazer com que essa pessoa, dentro do seu grau, do seu nível, tenha uma melhor convivência possível. Tem os níveis que são mais severos, não é, Cíntia? Isso. Que também tem os não verbais. Isso. E vocês também fazem esse atendimento lá na clínica de vocês? Fazemos atendimento de todos os neuroatípicos de qualquer nível. Qual é o nível máximo em relação ao autismo? Oficialmente é o 3. O 3. Mas eu classificaria até o 14. São várias nuances, né? Porque o nível de suporte 1, 2 ou 3, né? O nível, deixa eu te explicar, os níveis de suporte são classificados de acordo com a autonomia sobre a própria vida. Entendi. O 1
Ele pode ter autonomia na vida diária, mas não quer dizer que ele possa pegar um ônibus e ir trabalhar. Entendi. O 2 a mesma coisa. O 3, ele é totalmente dependente de uma pessoa. Então, a gente trabalha para que ele migre do 3 para o 2 e do 2 para o 1. Dificilmente ele vai sair do quadro. Mas Entendi. ele pode ficar muito bem dentro do quadro. Entendi. Então é aí que a gente tem que começar a combater o preconceito. A gente vai ter preconceito com diabético? Como é que vai ser isso? Uhum. Agora me explica, como é a saga das famílias para conseguir fechar esse diagnóstico? E você lá na clínica atende os planos de saúde. Em relação aos planos também, existe essa resistência de não liberar as terapias, de limitar as quantidades? Como especialista, né, na área, você sabe. Eu sou analista comportamental, eu sei que para esse quadro aqui, no mínimo, vamos supor, 20 terapias mensais. Aí o plano diz, vem e libera 5. Vocês sofrem isso? As famílias... Porque eu tô perguntando, porque você também é uma família, né, uma mãe que passou por essa saga. Existe isso? Como é que se faz para contornar, para equilibrar esse malabarismo da mãe? Olha, existe esses conflitos, é o fato. É um fato. Cíntia, mas os planos limitam. A lei diz que não é para limitar, mas os planos, eles limitam. Então, existe aí também uma relação comercial e contratual. O que eu sugiro é um diálogo e o bom senso. É o bom senso. Eu acho muito triste quando as famílias precisam migrar para uma ação judicial. É muito acontece, triste, né, Cíntia? porque entra um outro ator aí, que é um advogado, que é um juiz, que muitas vezes podem não estar bem informados. Então, isso é desgastante. A justiça no Brasil ainda é muito desgastante. Então, existe uma saga, como você falou. Existe a lei que não pode limitar o número de sessões. E existe também um contrato via plano de saúde. Existe uma relação comercial. Ou seja, são várias nuances, vários aspectos que precisam ser bem dosados. Aí você me diz... Todo mundo, quando fala o plano, que o plano legou o plantar. Mas quando o autismo deu boom, existe uma nova condição, jogado para cima do plano, para o plano custear. Os planos também foram muito sacaneados aí, viu? Não quero defender plano nenhum, não. Uhum. Mas os planos também foram muito sacaneados. Muitas pessoas mal intencionadas, de várias áreas, até as que deveriam defender, elas se aproveitaram desse momento para se beneficiar com a deficiência do outro, né? Entendi. Eu sugiro o bom senso, a conciliação e o bom senso. Eu tenho planos que eles não dificultam, não. Tratamento não, nenhum. A gente conversa, negocia. Eu prefiro do que a família caia na mão. E aí lá vocês... A gente consegue atender tranquilamente. Vocês atendem tanto particular quanto pelo plano também. Quanto por alguns planos de saúde também. E como é que a psicopedagogia contribui nesse processo que a gente estava conversando aqui, de fazer com que esta pessoa passe do nível de suporte 3 para o 2, do 2 para o 1, e quem está no 1 tem uma autonomia cada vez melhor, cada vez maior? Como é que a psicopedagogia contribui? A gente cai matando. Essa criança tem que ficar autônoma. A gente juntar tudo. O que foi que o médico prescreveu? Psicologia, terapia escolar, psicopedagogia, musicoterapia, zooterapia com animais, terapia assistida por animais. A clínica tem, né, animais. Quais são os animais que vocês utilizam? A gente já teve boi, vaca, cavalo, aí já tá voltando o porquinho da Índia, coelho, galinha, pinto. É muito estimulante para a criança, principalmente porque elas são muito casteladas, né? Muito casteladas, né? Esse convívio, pisar na terra, pegar o matinho e dar e ralar cada vez cenoura. vivem mais trancadas, né? Cada vez mais trancadas. É a nossa rotina, faz isso. Que para o autismo não é bom.
para autismo não é bom. Então, a convivência em sociedade traz muito progresso. Então, você, sociedade, comece a acolher. Porque o número de autistas vai aumentar. E vai fazer o que com tanta gente? Vai colocar ele dentro dos hospitais centro de novo. O SUS não vai querer dar 5 refeições por dia para todo mundo. Então, eu acho que é uma coisa que eu estava falando para amiga minha no caminho. Quem tem que entrar em tratamento é a sociedade. Não é? Porque se a criança não tiver direito ao tratamento, por acaso, no SUS, vai esconder ela? Vai isolar ela? Não. Ela é cidadã passiva de direitos. Ela tem que começar a conviver. Então, quem tem que entrar em tratamento, ouvinte, é o dono da padaria, da farmácia, do posto de galinha, todo mundo. Você vai perder o dinheiro do consumo dessas pessoas? Como é que vai ser isso? Como a gente falou, é uma parcela que vem crescendo, né? É uma parcela crescente da população e todos nós temos que... A previsão é que se você entrar no elevador, daqui a pouquíssimos anos, pelo menos 2 ali vão ser. Se ele tiver lotado, 2 ali vão ser. E vai fazer o que com esse pessoal? Ignorar? As terapias, elas são fundamentais, não é, são Cíntia? Para a evolução do paciente. Para um bom convívio em família, para se alimentar, estimular a aprendizagem. E elas vão acompanhar essa pessoa em toda a sua vida? Todas não. Não. Todas não. Elas vão se modificando a partir do momento em que o paciente evolui. Então, mas ele sempre vai fazer terapias, mas terapias que vão sendo... Que vão acompanhando de acordo com o nível da evolução. De acordo com o momento de vida dele. Exatamente. Ele não precisa mais de uma TO, porque ele sabe se vestir, se limpar, tomar banho. A TO normalmente trabalha AVD, mas enquanto ele fizer isso, ele tá com a TO no pé dele. Entendi. Enquanto ele não fala, ele tá com a fono no pé dele. Enquanto ele não tem um comportamento psicologicamente adequado para estar convivendo com você, por exemplo, ele tá com a psicóloga no pé dele. Entendi. Né? E como é que é esse trabalho integrado? Fono, terapeuta ocupacional, psicólogo... Como é que atua esse combo todo aí na vida da criança, do adulto? Ele só falta matar a gente. A gente faz uma avaliação, eu vou falar de uma forma para o teu ouvinte entender, tá? Uhum. A gente faz uma avaliação dos déficits, normalmente da criança ou do paciente, né? Então, a gente vai seguir o que o laudo médico de um neuropediatra, né? Ou de um psiquiatra, ele indicou, ele precisa fazer isso. Físio, muitas vezes, ele pode ter o andar com um certo comprometimento. Então, a gente monta um plano de terapia multidisciplinar com todos os profissionais dessa área. Ele não come, ele tem dificuldade para comer, ele só come papa de morango. Eu fico louca. Fico louca porque aí a família muitas vezes já se engessa, converte, né? Ela só come papa de morango. Não, ela tem que comer outra coisa. Vai ficar doente do fígado, né? A gente monta esse plano e ele tem esse tratamento ao longo da semana. E um vai complementando o outro. E um vai complementando. Estimulando o trabalho do outro. Exatamente. Essa equipe, ela se reúne de forma transdisciplinar ou interdisciplinar, onde a gente vai discutir cada caso, as dificuldades, por que a fono consegue e a psi não consegue, de que forma a sua abordagem pode contribuir com a dela, para que a gente vá empurrando ele para que ele alcance esses objetivos. Entendeu? Entendi. A perspectiva é de que ele tem alta. Quando a criança tem alta de uma terapia, eu comemoro. É festa. É festa. Muito bom ver essa evolução, né? Saiu da fralda, tá fazendo xixi sozinho. Essa autonomia. E se limpa. É uma felicidade. Fico emocionada. É uma felicidade. Porque ele sai da dependência. Quando eu falo que o autismo... E as mães, então... a Cíntia tá falando aqui, minha gente, já com o olho cheio d'água. Chorando, porque passa a ser um pouquinho filho de vocês, né, Passa, Cíntia? né? Passa. Entra de fralda com 7 anos. E daqui a pouco não tá com fralda mais. Pra mim é uma coisa, assim, fantástica. É uma conquista. É uma conquista, assim, porque... Eu sempre falo, quando eu tô dando entrevista nos congressos, dando aula, assim, treinamento, eu digo, um autista, ele não falar...
Tem tanto mudo aí, né, que convive bem, surdo-mudo, né? Então, ele não interagir, ele não se relacionar, tem tanta gente 40 anos nem na casa da mãe, não quer sair, né? Mas ele não tem autonomia sobre a própria vida. Não se limpar só, não tomar banho, né? Isso, pra Depender vocês. de alguém é um rapazinho, uma mocinha é. Se ele tem autonomia sobre a própria vida, se ele abre a porta, se ele fecha, se ele guarda a chave, se ele troca de roupa, se ele se limpa, pra mim ele já é campeão. Ai, que lindo, minha gente. Ó, Cíntia aqui é emocionada. Aí faz toda a verdade. diferença, né, Cíntia? Faz. Há algum avanço ou alguma técnica inovadora, recente, que mereça algum destaque que você possa trazer aqui pra gente nesses anos todos que você acompanha o Nuno, seu filho, e que tá também na Nuno Desenvolvimento, não é a clínica que você tá à frente. De lá pra cá, surgiu alguma... Priscila, tem sim, tem essa técnica aqui, ou alguma inovação tecnológica que tá sendo um braço nessa luta, vamos dizer, de vocês? Oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, cientificamente, a técnica é o ABA. O que é o A ABA? análise do comportamento. Vai trabalhar os déficits do comportamento dele, né? ABA seria uma sigla em inglês? Seria uma sigla em inglês, é o ABA. Eu tô aqui falando para a análise do comportamento, a terapia ABA. E eu acho que uma coisa que é muito positiva hoje é a consolidação e a oficialização do óleo de cannabis. Que já levantou tanta polêmica, né, Ai, Cíntia? mãe, deixa polêmica, mas funciona. Mas O óleo funciona, O óleo né? de Com toda a cannabis. polêmica. Funciona. O óleo O que de importa é que cannabis. funciona. É o óleo de cannabis, assim, essa oficialização. E agora tem essa proposta aí dela ser fornecida pelo SUS. Nossa, isso é fantástico. Vai trazer realmente um Vai ganho para trazer. mais famílias que não têm acesso, né? Porque ele pode substituir outras medicações e ficar resumido no óleo de cannabis. Financeiramente, isso é fantástico. Entendeu? São muitas medicações, já que você Dependendo tocou nessa do grau. seara, Dependendo do grau, sim. precisa. Para dormir, para se comportar, para se organizar. Para se acalmar. Para se acalmar. São muitas. E esses remédios são fornecidos, você saberia falar, se são fornecidos pelo SUS? Eu acredito que se vier através de um laudo do SUS, de um médico do SUS, sim. Mas se não, o investimento é certo, é bem alto. É bem caro. Bem alto. Então, essa técnica ABA, ela seria um pouquinho diferente da tradicional, né? Ela seria um pouquinho diferente. Ela tá ligada à psicologia a princípio e ela é que vai moldando o comportamento. Então é fundamental, oficialmente falando, que todo profissional dessa área ele tenha essa formação. Uma formação. E como é essa formação? Assim, em universidades de especialização? Através de especialização, de instituições sérias e na prática. Uhum. Vamos acabar de que eu fazendo pós-graduação em 6 meses online, eu já sou um especialista. Se bater na frente de Cíntia, não passa. Lá não entra, viu? No aluno não vai, Não, né, porque Cíntia? assim, você vê a busca pela formação, pela especialização de quem vai trabalhar com vidas. Tem que ser algo muito mais sério, Tem né? que ser muito responsável, tem que ser muito consistente, entendeu? Porque você aquela criança, aquela pessoa pode ser, como o meu o sonho de uma família inteira. Ela não pode ser cabide de emprego. Ela não pode ser. Então é uma coisa que eu falo muito, que os meus assessores fazem assim, então vai com calma. Porque assim, uma coisa que o autismo enfrenta no Brasil hoje, infelizmente entrou no combo das dificuldades, o que é? O desemprego. Eu vou para ali porque ali tem muita vaga. Eu vou para ali porque eu faço uma besteirinha na sala. Então assim, isso me deixa assim estressadíssima, revoltadíssima, entendeu? Assim, essa última safra de profissionais, eles vieram pouco comprometidos.
Você fala dos profissionais. Dos profissionais. A gente acha poucos profissionais sérios ainda e comprometidos, sabe? Porque a gente pode fazer uma coisinha Dentro da sua área, você está falando. Dessa equipe multidisciplinar. Então, as famílias precisam estarem muito atentas para quem está entregando os seus filhos. Mas, por outro lado, eu entendo a carência da família. Cria um vínculo afetivo de amizade com um profissional que muitas vezes não é sério. Como em tudo na vida, né? Joga aí, se acostuma com o vínculo, se acostuma com a amizade trocar. E esquece o objetivo que é a evolução, né? Mas as famílias como eu, a gente é jogada assim no mundo de um diagnóstico sem cura. É diferente. Seu filho tá com câncer, ele vai morrer. Você começa a se preparar, aquela angústia. Mas não, seu filho tem um diagnóstico de uma condição e vai viver. Você carrega aquilo. Pronto. E o seu compromisso é fazer com que ele viva da melhor forma, né? Então as famílias... Começa Exatamente. essa peregrinação, vamos assim dizer, em busca do melhor tratamento, né, do que é que eu posso ofertar de melhor para o meu filho, como é que ele vai evoluir. Vai estudar também, você família, vai se aprofundar também. Quando chega uma terapeuta para eu contratar, né, que é uma mãe atípica, nossa, eu contrato ela agora, bota ela na sala agora, porque ela tá com a mesma dor. Entendeu? É diferente de que não deu certo, na próxima eu vou migrar pro autismo, pro TDAH. Porque é o que tá em voga agora, né? Eu sei que eu tenho, vou ter sempre pacientes. Vou ter sempre pacientes, né, assim. com essa visão mais do retorno financeiro, não é, Cíntia? Já recebi administrador, publicitário, contador, pessoas de outra formação que fizeram curso e foram para lá entrevistar, eu quase que eu chamo a polícia. Por que você tá aqui? Porque, né, porque nasceu eu vi um propósito, que tem... eu tenho que me controlar muito. Haja cannabis na minha vida. Porque esse é um problema que o atípico enfrenta e que as famílias, entendeu? De repente chega com uma conversa muito pessoas bonita. Com pouca preparação para lidar com o problema. Fez o curso assim, porque as pós estão sendo aí vendidas, né? Então, as pós-graduação chega para tratar e às vezes você tá comprometendo a qualidade de vida de uma família inteira. Lá vocês fazem musicoterapia? Fazemos. Musicoterapia não é aula de música, não, tá? Não. E o que é a musicoterapia? Conta pra mim. É uma terapia que usa como recurso a música. Música é estimulação de raciocínio, porque ela é matemática. Então, não vamos romantizar a musicoterapia, famílias. Ele pode ou não sair lá tocando instrumento, mas a música ela estimula a fala, a desinibição, a interação social. Estimula os sentidos, né? Estimula. Nuno é baterista depois da musicoterapia. Se encontrou no instrumento. Ontem foi aniversário dele, foi rock. E ele tocando. Ouvindo, assim, umas bandas de rock que eu nem sabia que existia, né? Ou seja, a musicoterapia foi usada, a música foi usada como recurso e, por acaso, ele se identificou com o ritmo e com o instrumento. Deu um casamento aí, Deu perfeito. casamento, um casamento. Olha, a gente meio que já falou, eu tô passeando aqui pelas perguntas. A gente, de uma certa forma, tratou desse assunto, que a relevância do tratamento também ser realizado na escola e em casa. A gente falou que a sociedade tem que estar preparada, né? Falamos da família, como você bem disse lá, os pais são atendidos também, são preparados. E as escolas, Cíntia, como é que essas escolas estão ajudando, colaborando nessas terapias todas que são realizadas, mas fora do universo da escola? Quando chega lá, como essas crianças estão sendo acolhidas? Eita, Priscila, sua pergunta é difícil, né? As escolas ainda estão caminhando, tá? Quem criou a lei da inclusão colocou a escola, mas não considerou o quanto a dinâmica da escola pro típico é difícil. Imagina pro atípico. A rotina, né? Então, a professora tem que pensar numa prova para 20
em pensar numa prova diferente pro atípico. E se for uma escola particular, não pode cobrar mais por isso, a lei diz isso. E se for uma escola pública, ela ainda enfrenta a falta de estrutura. Os profissionais que acompanham, né? Exatamente. A gente sabe que não tem a quantidade que deveria ter. A lei diz, e não são bem remunerados. O professor por si só já não é. Eu sou assim, docente, não deixo a sala de aula, né? Já estou viciada na docência, né? Antes mesmo de nono. E a carreira docente, aí entra no seu caminho um atípico, é uma coisa muito complicada. Então a escola ainda ela está caminhando. A lei no papel diz que a escola tem que ter um psicomotricista, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga. Uma clínica na escola, né? Para poder acolher esse público, uma psicopedagoga. Aí eu pergunto, e agora? E agora, Como? Cíntia, como é? A gente está sempre dentro das escolas e percebe a fragilidade das escolas em lidar com eles. A lei está lá exigindo, não quero defender a escola, também não quero defender a família, mas eu acho que também tem que haver um caminho longo na educação pro atípico, sabe? Para que ela se aproprie e forneça. Tá na construção ainda, né, Tá na Cíntia? construção. E outra coisa, tem Já que ser evoluiu, né? Mas Já não estamos no evoluiu. ideal. Eu sinto ainda clima hostil quando eu vou para reunião em escola, mas desde a pública até a escola de mensalidade, R$4.000. Né? Eu ainda sinto um clima hostil, as pessoas despreparadas. Já ouvi convites de escola, se a criança não poderia experimentar uma outra. Excluiu, expulsou na minha cara. Entendeu? Convidado a se retirar. Convidada a tentar um outro método, né? Ou seja, eles ainda são vistos como um problema na maioria das escolas. O que eu percebo é que eles ainda estão vivendo posturas inclusivas. Eu aceito, eu sou inclusiva. Mas de que forma? A tarefa tá adaptada, o livro tá, ele tem um acompanhante terapêutico que é diferente de um cuidador, e a professora tá entendendo, ela tá conectada àquele aluno, ou ela acha um fardo? Ela não tá preparada, ela vai ter que desenvolver. Nuno já foi excluído de estar numa sala e estar sozinho lá no cantinho, bem longe da turma. Uma exclusão desastrosa, não é? Porque a professora, a comunidade escolar estava despreparada totalmente. Isso machuca demais a gente, né? Como Demais. mãe. Como mãe, Muito. a gente fala, mas tá na lei, mas a escola não teve nem tempo hábil para isso. Nem tempo hábil para isso. Se a educação no Brasil já é muito machucada, Avalie, né? pro dito normal, imagina pro atípico, pro especial. Então a gente tá nessa construção. Eu tenho muita esperança, eu tenho muita perspectiva, né? A gente tem que ter de que eles vão chegar lá. Talvez eu não alcance, não é? Mas vai chegar. Bora, Mas que chegue. vamos lá, que menina, como nós conversamos, viu, Cíntia? Vamos lá, deixa eu ver passear aqui para ver se ficou algo de fora, para não deixar ninguém sem as dúvidas esclarecidas aqui. O que é importante para estimular a aprendizagem e a autonomia das pessoas, né, com TEA, e o que você percebe como o maior desafio das famílias hoje? Vamos encerrar nessas duas, vai. O desafio agora é você respondê-las. O que é mais importante para a aprendizagem é o diagnóstico quanto antes. O que é que a gente pode trabalhar? Quais são as dificuldades mais gritantes, não é? O que é que a gente pode trabalhar? Ele precisa se relacionar, psicomotricidade relacional, coloca ele num grupinho, ele precisa falar, ele precisa de uma psicopedagoga aqui para fazer o link com a psicopedagoga da escola. Isso é para estimular a aprendizagem, Isso, né? colocar a família autonomia. dentro da consciência, dar um treinamento para a família, para as babás, para as avós. As avós são poderosas aí, viu?
As avós, vó é poderosa em qualquer história, né? É verdade. Né? As avós é deixar todo mundo conectado para que ele caminhe. É a conscientização de que tem que estar todo mundo ligado, não é? Não Todo adianta, mundo falando a mesma não língua, todo mundo adianta eu unido. levar ele para ele fazer xixi, botar lá a pitoquinha no vaso e a secretária por preguiça botar a fralda. Uhum. Se isso passar por Cíntia, não vai dar bom não, viu? Né? Tem que estar todo mundo alinhado, né? Cíntia, para a Alinhado. construção Alinhado. dessa autonomia aqui, que é o que eles querem saber, como estimular a aprendizagem, autonomia e, claro, contar com a ajuda de um time especializado que vai fazer toda a diferença. E Mãe, respirar. claro que mãe sempre é especialista em tudo, né? Generalista em tudo, entende de tudo. Mas a gente não precisa, claro, do acompanhamento de quem sabe fazer. E nós também precisamos desse acompanhamento, como você bem pontuou aqui, né? A mãe acho que é aquela que tem um feeling. A gente logo percebe, né, Cíntia, quando tem alguma coisa, como você bem disse, que não tá tão igual a todo mundo, tem alguma coisa ali caminhando, e muitas vezes a gente diz, rapaz, isso é coisa da sua cabeça, olha, o menino é aí, Isso. o menino tá ótimo, o menino tá isso, o menino tá aquilo, mas a mãe tem aquela, né, aquela Mãe. percepção, assim, Mãe é de outro planeta, É, cara. é realmente, Mãe é de outro planeta. somos as únicas que ligamos o céu com a terra, né, os filhos só nascem através de nós, então, É, exatamente. a gente tem essa conexão Mãe diferente. se liga muito rápido, né? Eu faço assim, de Nuno, tô com 17 anos, já tá olhando meninas. Eita, chegou eu na já- fase da paquera. E eu já olhando ele, ó, com calma. Não é não. Posso abraçar minha amiga? Tem que perguntar. Tem essa questão Tem também, essa questão. né, É de um outro conscientizar universo autista adolescente. os limites, né, para que ele entenda. Lá vai eu agora me aprofundar Nesse essa universo. porta, menina. Agora, qual o maior desafio das famílias hoje? Você falou do seu desafio há 17 anos, que era um desafio bem maior, eu acredito, de apoio, de preconceitos, porque há 17 anos era muito pior do que hoje. Hoje eu acredito que há um trabalho de inclusão muito maior, as pessoas estão cada vez, né, mais abertas, pelo menos isso se parece. E hoje, qual seria o desafio também? Quais os desafios essas famílias enfrentam, na sua visão? Tudo que a gente citou aqui, né? A escola, o preconceito, mas eu acho que o maior desafio da família é a gente aqui fora, a sociedade. É a gente, são as outras pessoas que se dizem normais. Se eu for pré-avaliar cada um, acho que eu solto uns Eu 10 tô na fila, diagnósticos. viu? Conversamos aqui nos bastidores e eu disse que queria fazer uma avaliação com Cíntia. Eu tô esperando só a gente terminar aqui. Nós vamos O maior fazer. desafio é porque nem todo mundo tem acesso ao tratamento ainda. Eu tô com essa perspectiva, com essa esperança que o SUS, que é o maior projeto social do mundo, comemora. É o maior, ele começa a funcionar pro atípico. Então, o maior desafio, eu acho que é a sociedade. A sociedade. Porque se a criança, se o adolescente, se o adulto não tem direito ao tratamento, eu não posso escondê-lo no quarto. Ele tem que começar a conviver. Então, quem tem que entrar em tratamento hoje é a sociedade. É a sociedade que tem que se apropriar da informação, da existência, do número crescente desses indivíduos, e eles estão aí. Se você faz um olhar troncho, um olhar atravessado, faz cara de nojo, você vai ficar para você, porque não vai ter como você ignorar tanta gente. Cada vez mais Então cresce. você se isole no quarto lá, faça o favor. Olha, gente, nosso bate-papo aqui muito descontraído. Cíntia, você é uma figura, viu? Obrigada. Foi uma alegria lhe conhecer. Mas infelizmente, temos que encerrar. A gente vai continuar nos bastidores, viu, gente? Mas olha, quem quiser acompanhar o seu trabalho, de repente, muitas famílias estão nos assistindo nesse momento e, puxa, eu preciso conversar com Cíntia, eu quero que o meu filho, ou eu mesma, ou eu mesmo, quero me consultar, né? Passei a vida toda, sou um adulto hoje e percebo que eu precisava ter tido esse
essa acolhida lá atrás e eu não tive. E eu quero ir. Como é que a gente chega? Tem rede social, a Nuno? Como é que a gente chega até você? Me diz, Cíntia. Olha, estamos no mês de setembro, mês da pessoa especial. A sigla oficial é mês da pessoa com deficiência. Setembro Alô Brasília, Verde, né? Alô Brasília, vamos mudar esse nome, né? Da pessoa deficiente. No mês da pessoa especial, né? Então a gente está até o dia 30 avaliando pessoas que possam sentir alguma coisa, tem alguma coisa errada comigo. A gente faz uma avaliação gratuita. Eita, palavra mágica, de graça. Lá na Nuno. Lá na Nuno, no Derby. Procura aí, @Nuno Desenvolvimento. Muito fácil, né? NUNO Desenvolvimento. O zap da gente, 982260838. Cíntia, eu tô sentindo alguma coisa, o meu filho, você pré-avalia, a gente faz uns testes nele lá e encaminha para um médico seu, ou do seu plano, ou do SUS, para que ele possa... Lá, como a gente falou, atende os planos de saúde. Lá também. Nós atendemos alguns planos de saúde, mas a gente tá fazendo o caminho inverso. Se a pessoa sente que tem alguma coisa errada, vai no médico, o médico manda fazer uma avaliação. Então, eu tô antecipando, Tá eu tô avaliação encurtando, logo. né? Não precisa ir no médico. Não precisa ir no médico. Já chega no médico, ele vai amar, tá? O nosso prontinho lá, pra saber o que é que se tem, ou se não se tem. Ou se isso você tá sendo apenas sugerido pela mídia, tem tanta artista aí agora, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí é pano pra manga pra outra conversa, né, Cíntia? Aí você vai pra gente avaliar e dar orientação ou pela escuta ativa da gente. Por esse zap que eu dei, que a gente tá sempre conversando com as pessoas. Porque o que é que eu falo? Com a inclusão, todo mundo ganha. Sem dúvidas. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Assim, eu posso dizer que eles são maravilhosos, fantásticos, carinhosos, inteligentes, sincerões. Demais, né, Cíntia? Falou, pensou. A gente tá precisando de gente assim, né? Sincerões assim. Então, com a inclusão, todo mundo ganha. O governo ganha, as famílias ganham, a sociedade ganha, os empresários ganham. Vejam os espaços aí, inclusive, viu? O empresário tá perdendo dinheiro, não é? Todo mundo ganha com a inclusão. A gente olha por torcedores abraçando um ao outro, estádio de futebol, 2 homens, né, agarrados, chorando no time, uma criança flipando, as pessoas têm nojo. Não entendem nada. Não entendem nada. É verdade, Cíntia. Então, com a inclusão, com essa conscientização, com a naturalização da condição, todo mundo ganha. Eita, minha gente, que conversa boa. Vamos marcar outro bate-papo. Vamos ver se chega aqui, ó. Muito obrigada, viu, Cíntia? Foi ótimo. Obrigada a você. Ter você aqui com a gente. Que venham as próximas vezes que a gente traga outros e outros debates aqui tão necessários, porque eu acredito, a gente falou muito aqui de inclusão, que a informação é responsável por isso. Exatamente. A disseminação da informação através da comunicação, a gente consegue levar informação, conhecimento, e que as pessoas começam a entender o que é que está se passando, não é? E buscar ajuda, buscar atendimento, e que a gente comece, então, a mudar aí a sociedade. Mas você fica aí, que agora vai chegar aquele momento, meu doutor, que você já sabe. Sai a doutora aqui e entra o meu doutor advogado para esclarecer algumas dúvidas com a gente em relação ao tema. Então, fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Como eu disse, chegou a hora do momento meu doutor. E hoje eu tô aqui com o advogado especialista em Direito à Saúde Suplementar, João Maurício. Doutor, vamos ver se chega? Chegou, olha, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Priscila. Obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, é um privilégio estar podendo fazer parte desse podcast, né? Que, antes de tudo, é um instrumento de utilidade pública, né? A gente poder estar aqui conversando e trocando informações que, de certa forma, são de grande interesse social, né? Muito bem, doutor, é mesmo. E que bom que a gente conta aí com a ajuda de especialistas como o senhor. Porque esse momento, meu doutor, é aquele momento que sai o doutor médico e entra um convidado, doutor advogado, justamente para esclarecer alguns pontos para a gente em relação a possíveis entraves
com os planos de saúde. Nesse nosso episódio, nós conversamos com Cíntia Cardoso, ela é psicopedagoga, trouxe aqui pontos bem importantes sobre os trabalhos, as terapias multidisciplinares de vários profissionais voltados para as pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. E a gente tem muitas famílias atípicas, não é? Cada vez esse número é mais crescente. Infelizmente, muitas delas enfrentam várias barreiras. Quando a gente fala aí dos acessos às terapias, alguns bloqueios dos planos em relação a liberações. E a gente vai trazer algumas dúvidas aqui para o senhor, tá certo? Olha só. A primeira é: quais são os principais desafios jurídicos que as pessoas, que as famílias de pessoas com autismo enfrentam para conseguir a cobertura de tratamento pelos planos de saúde? Bom, Priscila, são muitas as dificuldades que as famílias com crianças dentro do espectro do transtorno autista, elas possuem com relação à cobertura da assistência médica necessária, né? Até 2022, as operadoras costumavam negar as assistências médicas nesses casos, sob o fundamento desses tratamentos estarem fora do famoso rol da ANS, né? Aquela lista que a gente já sabe. Só cobre o que está ali dentro, né, doutor? Assim, eles alegam um plano, né? Sim. Que só podem cobrir, só devem cobrir o que está lá. Sim. Mas não é bem assim, e aí, né? a partir disso, né, houve um intenso debate jurídico sobre essa questão e um grande clamor social, né, envolvendo toda essa celeuma, né? E a partir daí, a ANS ela editou a Resolução Normativa 539, em 2022, né, estabelecendo a obrigatoriedade dos planos de saúde prestarem cobertura ao tratamento do autismo. Certo? Então, a partir de 2022, foi isso? A partir de 2022, isso foi editado através de uma resolução normativa da ANS. Essa resolução normativa, ela inseriu essa previsão de obrigatoriedade no famoso rol da ANS, certo? E essa previsão, ela estabelece que esse tratamento deve ser prestado de forma ilimitada, ampla e integral aos pacientes, às crianças que estão dentro desse transtorno. Então, né? Esse ilimitado aí, vou aproveitar o gancho, doutor, quer dizer que não se pode limitar a questão das terapias. Não se pode. Isso Entram é um ponto que a gente... as terapias aí também, né? Isso nesse limitado. Sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto que a gente vai mencionar sobre as dificuldades que as famílias enfrentam nesse tema, né? Então, essa inserção legislativa, né, ela trouxe a obrigação para as operadoras de prestarem esse tratamento amplo às crianças com autismo e, inclusive, disponibilizarem profissionais devidamente habilitados e aptos a executarem os métodos e as técnicas necessárias para o devido tratamento das crianças com autismo, que são crianças especiais. Então, esses profissionais, eles devem ser devidamente habilitados, né? Existem diversos tipos de métodos e técnicas que são empregadas nesse tipo de caso, como o método ABA, por exemplo, que é uma avaliação, análise de comportamento aplicado, né? Então, assim, os profissionais, eles têm que ser especializados, têm que ser preparados para tratar esses tipos de casos específicos. É previsto na legislação. É previsto na legislação, certo? Só que isso acaba sendo uma dificuldade muito grande para as famílias, porque as operadoras de plano de saúde, na maioria das vezes, não possuem uma rede credenciada satisfatória para atender a essas necessidades, certo? Primeiro porque não tem profissionais credenciados, habilitados nessas técnicas, ou mesmo não tem uma rede suficiente para atender a demanda de carga horária desses profissionais, certo? Muitas vezes há uma pulverização muito grande desses profissionais, ou seja, não existe uma clínica, por exemplo, que englobe todos os profissionais que a criança autista necessita. Então a criança vai ter um atendimento em uma clínica em determinado horário e aí precisa ir para outra clínica em determinado horário e às vezes não tem horário suficiente. Então, assim, acaba se tratando de um tratamento que é prestado de forma inadequada, insuficiente e acaba prejudicando severamente o desenvolvimento da criança. Entendi, entendeu? Doutor. Então, esse aí seria o principal desafio, vamos dizer, dos principais desafios das famílias, fazer com que esse direito seja exercido, né? Sim. O senhor falou dessa legislação que prevê
tudo isso, mas que na prática a gente vê que não acontece essa cobertura ampla, essa questão do sem limites, né, das terapias também é outra questão que a gente vê bastante, que muitas vezes há essas negativas, porque ultrapassou a quantidade daquele mês. Exatamente. E isso tudo vem se somando ao que o senhor falou agora também. Às vezes não tem os profissionais capacitados de acordo com a necessidade daquele paciente. Sim, exatamente. Como é que faz para resolver tudo isso? A teoria é muito diferente da prática, né? Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática acaba que as famílias, elas ficam muito aflitas com a situação, que são situações difíceis, né? Porque são crianças ali com um transtorno que, a depender do nível, ocasiona uma grande dificuldade na convivência com a criança, no desenvolvimento pleno dela e tudo mais, né? Então, nesses casos, as famílias dos usuários precisam estar atentas para a possibilidade de acessar a rede particular de profissionais. Por quê? A resolução normativa da ANS 259, ela prevê que quando não há na rede credenciada prestadores devidamente habilitados ou essa rede é insuficiente, a família, os usuários, eles podem recorrer a profissionais particulares e pedirem um reembolso integral ao plano de saúde, entendeu? Entendi. Como forma de fato ter acesso a um tratamento eficaz e adequado, como deve ser, né? Isso é muito importante que o senhor traga aqui, essa questão crucial, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso. Sim. Não tô achando o médico credenciado aqui dessa especialidade e ficam sem aquele tratamento porque muitas vezes não consegue pagar, que é caro, tá fora do orçamento, mas tem que ter esse conhecimento de que, não havendo ali na rede credenciada, ele deve sim buscar particular e solicitar esse reembolso. Exatamente. Essa é a questão. Essa dificuldade é uma dificuldade muito comum que acontece, né? Tem gente que não sabe disso, nesse tipo, né, de caso, é muito importante procurar um profissional, um advogado, né, se for um caso, especializado nessa área e que possa passar essa orientação tão importante para a família. Certo? E como é a solicitação desse reembolso, doutor? É direto via a operadora de saúde, de plano de saúde? Sim, você faz pega o recibo lá na consulta, o tratamento, pega o recibo e pode solicitar diretamente à operadora. Isso. Entendi. Muito importante mesmo que as pessoas saibam disso. Que não se limitem a essas negativas do plano, né? Exato. Não tô achando, não tem e vai ficar por isso mesmo. Uma outra dificuldade muito grande, Priscila, que é importante comentarmos, é a questão da limitação do número de sessões, certo? Isso é uma prática muito comum das operadoras, que muitas vezes acabam autorizando o tratamento, mas autorizam, por exemplo, 24 sessões ao ano, entendeu? E isso é uma prática que e sempre foi absolutamente ilegal e abusiva. Certo? Isso porque, em primeiro lugar, o objeto central do contrato de plano de saúde é justamente o ônus financeiro relacionado à assistência médica necessária para o pleno restabelecimento da saúde do usuário. Então, se o médico prescreve um tratamento determinado para o paciente, ele tem que ser um tratamento eficaz, adequado. Então, a partir do momento que esse tratamento ele é interrompido pelo número de sessões, pela limitação do número de sessões, há, evidentemente, um esvaziamento do tratamento. Não é isso? Então, é algo até lógico de se pensar, né? Que você precisa de uma sessão, de um número de sessões tal que supera o que a operadora autoriza. Então, você fica impossibilitado ali de ter as sessões a mais. Então, assim, não faz sentido, né? E como o senhor bem disse, essa legislação veio justamente para trazer essa questão do ilimitada. Isso, né? E na verdade, essa previsão de limitação de sessões é algo antigo, certo? A Lei 9656 de 98, ela prevê, no artigo 12, inciso 1, a linha A, ela prevê expressamente a vedação de limitação das sessões de consultas médicas básicas ou especializadas aos usuários, né? E aí essas consultas, por extensão, as sessões de terapia também, obviamente, devem ser consideradas ilimitadas, né? E isso é um entendimento que na jurisprudência nacional é plenamente aplicado,
certo? Então, essa limitação é muito plenamente importante abusiva. esse alerta, porque às vezes a gente vê as famílias com essa preocupação de que foram prescritas, sei lá, 30 e só autorizaram 15, e se fica nessa aflição, e saiba que é ilegal. Então, não é que se deve-se entrar em contato através dos canais da ouvidoria do plano, através da ANS, mas isso também não exclui, se preciso, o suporte jurídico. Completamente ilegal, Priscila. Na verdade, existe uma resolução normativa que entrou em vigor no ano passado, a 623 de 2024, que entrou em vigor no final do ano passado, e ela estabelece no artigo 14 a previsão de que a operadora ela deve dar uma resposta no prazo de 10 dias para o usuário, certo? Então, caso isso não ocorra, o usuário pode fazer a reclamação junto à ANS para tentar resolver administrativamente a situação. E é bom que se atentem aos novos prazos, né, doutor? Sim. De resposta aí dos planos de saúde aos beneficiários. Sim. A gente outro pano para outro momento aí, meu doutor, a gente vai trazer também essa pauta aqui, que é importante, né? Tá bem recente, muita gente ainda não se atentou a isso, pode estar aí sem perceber, sendo lesado por conta disso. Exato, né? Porque existe uma distinção, né, Priscila? Existe uma confusão, na verdade, que é feita muito comumente, que é confundir o prazo para o acesso à terapia e o prazo para a resposta da operadora. São coisas diferentes, certo? Então é preciso estar atento para poder exercer o seu direito de fato, né? E a gente vai trazer essa pauta aqui, viu, doutor Maurício? Agora vamos lá. Recebendo uma negativa em relação à terapia, a gente está falando aqui, né, lembrando das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, dessas famílias atípicas. Neste caso de receber a negativa, qual é o procedimento? A gente já bem que adiantou aqui, né, um pouco. Sim. Que deve se recorrer aí às ouvidorias dos planos, também entrar em contato com a ANS, buscar o apoio jurídico, e no caso de buscar o apoio jurídico, o que é que essa família precisa ter, né, de comprovação, de material, para poder acionar a justiça e ter aquele direito garantido. Perfeito, Priscila. A resolução 623 da ANS, ela estabelece que a necessidade, a exigência de que a operadora ela forneça por escrito uma resposta ao beneficiário, certo? Então tem aquele prazo estabelecido na resolução de que aquela resposta por escrito deve ser dada num determinado período de tempo, né? 5 dias úteis, 10 dias úteis, a depender da complexidade do procedimento, e é importante ter em mãos essa negativa expressa para que a partir dela a gente consiga fazer uma reclamação junto à ANS, né? Para que aquela controvérsia possa tentar ser resolvida no âmbito administrativo, né? Como se for o caso, a imposição de uma multa pela ANS pelo descumprimento ali, caso ela entenda que a negativa foi abusiva, certo? E caso não seja possível uma resolução administrativa, aí sim é importante acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tutele os direitos reconhecidamente devidos aos usuários, certo? Então, o máximo de documentação que eles conseguirem juntar, vamos assim dizer, será favorável, mais favorável para eles, laudos médicos, negativas, tudo isso é material aí comprobatório, vamos assim dizer, para que possa ser acionado o jurídico e o quanto antes eles terem esse direito garantido. Assim eu entendi, é assim, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é importante, a gente tem um ponto muito importante para falar sobre a questão do autismo, Priscila, que é a questão das terapias especiais, né? Que a gente se ouve falar muito de hidroterapia, musicoterapia, que até a psicopedagoga comentou, né? Isso. Essas terapias especiais, muitas vezes também, elas são vistas como não obrigação do plano de custear, né? Mas elas estão muitas vezes previstas no plano terapêutico elaborado pelo médico assistente, né? Então, uma vez que elas estão prescritas pelos médicos assistentes, elas devem ser obrigatoriamente autorizadas pelo plano, entendeu? Desde que sejam também executadas por profissionais devidamente habilitados, certo? Inclusive, Priscila, desde 2012 existe uma lei federal 12.764,
que ela prevê as diretrizes da política nacional de proteção às pessoas no espectro autista, certo? E essa lei, ela sofreu uma alteração recentemente, agora em abril de 2025, e essa alteração incluiu, inclusive, a necessidade de um acompanhamento especializado da pessoa autista, seja no ambiente escolar ou domiciliar. Então, isso também é uma inovação muitíssimo importante, que as pessoas precisam estar atentas, certo? Então, bem recente, né, doutor? É uma alteração bastante recente nessa lei, certo? E existe também um entendimento, mais especificamente falando no âmbito da jurisprudência, existe um entendimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, firmado em um processo chamado de incidente de assunção de competência, através do qual foram firmadas algumas teses relacionadas a esse tema do autismo. Dentre elas, a obrigatoriedade dos planos de saúde de darem cobertura a essas terapias especiais, como musicoterapia, hidroterapia e muitas outras terapias necessárias. Que não são convencionais. Mas que foram prescritas e precisam ser cobertas pela operadora. E o acompanhamento também especializado no âmbito escolar e domiciliar. Então é algo que foi decidido aí pela jurisprudência em 2022. Uma conquista que precisa ser mais divulgada para que as famílias possam exercer esse direito. Ter conhecimento faz com que a gente saiba o que a gente tem direito e a gente o exija, não é, doutor? Exatamente. Que bom, minha gente, Priscila. Que bate-papo maravilhoso. Eu só queria ter 1% dessa memória aqui do Dr. João Maurício, porque, olha, ele vai buscar, olha, lá na legislação do ano tal. É muito bom de ouvir, e muito bom ouvir quem sabe, quem tem propriedade no assunto e quem agrega aqui ao nosso programa. E o senhor, olha, foi maravilhoso nessa temática. Eu acredito que as famílias que nos assistem, todo mundo que está vendo agora, teve, assim, vários pontos esclarecidos ao longo desse nosso diálogo. Ele é pequenininho, é curtinho, mas traz muita informação, muito esclarecimento. Sim. E eu não poderia deixar de perguntar. A gente conversou aqui, mas muita gente tem muita coisa ainda para perguntar. Como é que ele acha nas redes sociais, doutor João? Olha, Priscila, o Instagram da gente é o @_DS Advogados, certo? Essa é a nossa rede social e a gente vem sempre postando informações muito relevantes relacionadas ao tema da saúde suplementar. E também... Pelo que eu percebi também, vocês devem trazer, eu acredito, atualizações em relação à legislação. Isso, né, estamos sempre trazendo inovações, tanto com relação à questão da área jurídica em si, como também novidades na área médica, né, que muitas vezes são importantes que os nossos clientes, nossos usuários tenham acesso a essas inovações médicas, né? Então é uma plataforma que com certeza vem agregar bastante aí para essa população específica. Que bom, doutor João. Vamos ver se chega de novo. Muito obrigada. Bem-vindo de novo. Que venham as próximas, que a gente possa levar cada vez mais informação para quem nos assiste. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Foi ótimo. Olha, e assim a gente vai encerrando o nosso Saúde Justa, esse episódio de hoje. Você já sabe, a cada episódio, gente, mais e mais informações sobre saúde, sobre direito à saúde suplementar aqui no nosso país, as inovações médicas, tudo isso reunidos em um combo que você já sabe qual é, o nosso videocast. Eu espero você aqui para os próximos episódios, tá? Ó, um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.